Dando continuidade à nossa segunda grande revelação da humanidade, não se tem muitas notícias do Messias até o início do seu ministério. A notícia começa a se espalhar quando João Batista, primo dele, anuncia que o Messias já estava entre eles. Vejam bem, o povo tinha em mente a mensagem de Moisés, lá no Deuteronômio, no capítulo 18, verso 15. Jeová, seu Deus, fará surgir para você, dentre os seus irmãos, um profeta semelhante a mim. Vocês devem escutá-lo. Então, todas as profecias, mais o ensinamento deixado pelo Moisés, não é? O povo tinha na mente essa indicação do Messias. Então, eles vendo João Batista, eles começaram a desconfiar de que o João Batista pudesse ser o Messias. Então, eles perguntavam: quem é você? Você é o profeta? Ou seja, você é o profeta esperado? Eles perguntavam isso para o João Batista, né? E o João respondia: não, eu não sou nem digno de amarrar as suas sandálias. Eu vim aplanar o caminho. Então, João Batista deixava claro que ele não era o Messias, ele não era o profeta esperado, não é? O João Batista, ele pregava o batismo do arrependimento, que era a senha para poderem receber o batismo de fogo que o Messias anunciado traria. Então, qual era a senha que o João Batista estava dando? O arrependimento, né? Da pessoa olhar para dentro dele próprio, ver o que estava de errado, se acertar, para realmente, na hora que o Messias viesse trazendo o batismo de fogo, eles estivessem preparados. Né? A aliança feita por intermédio de Moisés foi cultivada e os profetas insistiam com o povo quanto à importância da sua observância, como nós registramos lá na primeira parte. João Batista, o precursor, no seu chamamento dizia: arrependei-vos. Arrepender-se de quê? De não cumprir o pacto estabelecido no Monte Sinai. A lei, né? Os 10 mandamentos que foram propostos era o cerne, era o núcleo da questão. E ele dizia: eu vos batizo com água, mas quem vem após mim vos batizará com fogo e Espírito Santo. Fogo e Espírito Santo. Fica claro, as pessoas que realmente se arrependerem, que queiram o perdão de Deus, né? Aquelas que se auto-justificam por crerem que o fato de obedecerem à lei
e por serem descendentes de Abraão, era garantia de salvação, esses não tinha muito o que fazer, não é? Porque se a gente se auto-justifica, pensa que porque aprendeu a teoria de um ensinamento, por estar em determinada igreja ou determinada doutrina, lá no caso, lá atrás, o fato de serem judeus, de se considerarem o povo escolhido, não é? Essas pessoas que acham que isso já é a garantia de salvação, né? Já não está no caminho do arrependimento, do olhar de verdade para dentro de si, ver o que está de errado, procurar modificar, não é? Como diria Jesus, a letra mata e o espírito vivifica. E como diz o codificador da doutrina, a questão não é de forma, mas de fundo. João Batista observava essas atitudes, né? Atitudes de aparência. E ele dizia àqueles que o procuravam: raça de víboras. Então vejam que a mudança interna exige uma análise, né? Uma autoanálise. Para você se arrepender de uma atitude, você tem que se conhecer, né? Então, o João Batista era duro, ele dizia: raça de víboras, quem lhes deu a ideia de fugir da ira que se aproxima? Está registrado lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 3, verso 7. E ainda ele acrescenta: o machado já está posto à raiz das árvores, e toda árvore que não der bom fruto será cortada e lançada ao fogo. Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 9. Então veja que o chamamento, ele é firme. É um chamamento viril mesmo, forte. A árvore que não der fruto será cortada, lançada ao fogo. Jesus entra também por esse caminho, né? João Batista falava isso e realmente Jesus também deixa isso claro, ele é firme. Quando a passagem da figueira que seca, tem várias passagens, né? Então, essa ideia, não é, de separação, de você realmente separar o que você foi daquilo que você é, daquilo que você quer ser. Parece duro, mas essa é a real, né? À primeira vista, dá uma impressão até de uma punição, não é? Dá a impressão de uma punição, quando a gente não tem o conhecimento do contexto do Evangelho de Jesus. Essas passagens mais duras dá uma impressão de punição, né? Fica claro que as pessoas que realmente se arrependeram e quiseram o perdão de Deus, né? Ou aquelas no presente, né? Aquelas que se arrependem e que querem o perdão de Deus, e aquelas que se auto-justificam, como foi dito agora há pouco, e que ficam achando que pelo fato de obedecerem à lei, né? A letra, e por serem
descendentes de Abraão, né? Que isso fosse já a garantia. E hoje, a gente trazendo para hoje, a pessoa que acha que porque é espírita já está tudo bem, que vai chegar tudo bem. É essa que é a reflexão, né? Lá atrás, por ser descendente de Abraão, eu sou judeu, isso já fosse uma garantia de estar assegurado o lugarzinho dele bom lá no mundo invisível, né? No caso, dos que acreditam no céu, né? Então ele dizia assim: deem frutos que mostrem o arrependimento. E não comecem a dizer a si mesmos: Abraão é nosso pai, pois eu lhes digo que destas pedras Deus pode fazer surgir filhos de Abraão. No Evangelho de Lucas, capítulo 3, verso 8. Vejam que João trabalhava nas almas o arrependimento para a conversão aos ensinamentos que viriam pelo Messias. Então, todo o trajeto de João aplainando lá o terreno para que Jesus chegasse, já encontrasse pessoas preparadas para ouvi-lo, era sempre nesse sentido, da pessoa fazer a autorreflexão e perceber a postura errônea das suas atitudes, não é? É bem por aí, né? Ele trabalhava nesse sentido da conversão das pessoas no sentido de autoanálise, de arrependimento para trazer. Por isso que fala que ele é o precursor, ele veio para aplanar o caminho. Era esse o trabalho que ele fazia, né? A nova proposta que estava vindo, que João estava preparando o caminho, era a aliança, a nova aliança, né? Era o combinado, o novo combinado. Agora nós vamos combinar uma nova forma de vida para alcançar o reino de Deus, não é isso? Quem nos conta é o Lucas lá no Atos dos Apóstolos, né? É o Lucas lá no Atos dos Apóstolos. Diz que certa ocasião, enquanto comia com eles, deu-lhes esta ordem: não saiam de Jerusalém, mas esperem pela promessa de meu Pai, da qual lhes falei. Pois João batizou com água, mas dentro de poucos dias vocês serão batizados com o Espírito Santo. Então veja que o próprio Jesus, ele vai buscando as profecias, sinalizando para o povo que as coisas estão acontecendo conforme foi planejado, conforme o planejamento, não é? Então, ele traz a nova proposta, Jesus traz a nova proposta, ele traz, então, a sequência lá da primeira aliança, a segunda aliança, então, agora, e ele vai explicando aos poucos, soltando em doses homeopáticas, né? Olha, poucos dias, o João batizou vocês com água, mas daqui a pouquinho vocês vão ser batizados no Espírito Santo. Ele estava se referindo ao Pentecostes, que foi o dia em que os discípulos falaram em línguas. O batismo do Espírito Santo, que é a mediunidade com Jesus, receber a mensagem dos trabalhadores do bem,
mediunidade com Jesus. Naquele momento do Pentecostes foi realmente isso que aconteceu. É a ligação com o nosso protetor. Então vejo que na primeira aliança, não é? Primeiro compromisso, aliança é compromisso, quando o casamento, que a pessoa põe aliança, tá? Afirmando ali o compromisso. Então, na primeira aliança, cumprir a lei, os 10 mandamentos. Tanto que a espiritualidade faz um fenômeno de voz direta para que todo o povo ouça, para que todo o povo aceite, para que todo o povo perceba que ele precisa viver daquela maneira. Os séculos se passaram quando Jesus vem, né? Então foi lá no Monte Sinai e tudo. Na segunda, novo compromisso, ligação com o Espírito Santo. A segunda aliança, ligação com o Espírito Santo, é o marcado pelo dia de Pentecostes. E a terceira, né, a terceira aliança, a gente adianta aqui, é o compromisso do batismo de fogo. Esse é que ficou resguardado para o futuro. E aí a gente pode perguntar, por que é que Jesus não se refere ao batismo de fogo? João Batista fala, mas Jesus não se refere ao batismo de fogo, não é? E analisando, eu defendo a tese de que o batismo de fogo seria tema para o futuro, seria tema para a terceira revelação, seria para os ímpios, como se diz em termos religiosos, né? Aqueles que estão completamente fora, né, dos aspectos religiosos, né? Seria o batismo de fogo para o fim dos tempos, o entendimento. No aspecto religioso, né, os religiosos seria o juízo, né, o julgamento, né, de Deus, batismo de fogo. Para a filosofia espírita, no meu entendimento, é o acerto de contas. O acerto de contas. Conosco mesmo, com a nossa consciência. Simbolicamente, o batismo de João colocava o indivíduo dentro da água, mergulhava na água. Hoje em dia as igrejas evangélicas usam esse símbolo, né, esse ritual, o batismo do arrependimento. Então, quando a pessoa é mergulhada, quando ela submerge, quando ela levanta, sai da água, é como se ela estivesse renovada. O batismo de Jesus coloca o indivíduo no espírito, identificando-o como totalmente ligado a Jesus. A ligação espiritual. A obra de Jesus começou acompanhada pela energia sobrenatural, fora do visível, né? Do Espírito Santo. E o Espírito Santo aqui a gente entende como os mensageiros, os trabalhadores do bem, esses espíritos que trabalham na tarefa evangélica, né? Nas linhas de frente com Jesus, os soldados de Cristo, vamos dizer assim, né? Então, eu penso que a obra de Jesus ela vem acompanhada por isso, por essa ligação com o mundo invisível, com a espiritualidade, que fica então marcado no dia do Pentecostes, com a mediunidade aflorada. Eles falavam em línguas e todas as pessoas entendiam, né, de várias nacionalidades, né? Então, revela quem seria Palha, né, para o julgamento. Naquela época, a mensagem era o fogo purifica, ou o fogo destrói. Portanto, a salvação em Jesus Cristo será purificadora para os verdadeiros judeus
estava falando para aquela época, claro que por tabela para o futuro também, mas o entendimento deles, né? Para os judeus, então, que aceitassem Jesus como sendo o Messias, e ela seria destruidora para aqueles que o rejeitassem, né? Tanto que até hoje o cristão religioso, ele da Igreja Católica, evangelizado, acreditam no céu, no inferno, que aquele que não aceitar Jesus vai para o inferno e tal. Então, o fogo, ou ele purifica ou ele destrói. Então, esse é um entendimento, que não é o nosso de espírita, né? Hoje, todo cristão deve, então, estar preparado para o batismo de fogo. O contexto exige o sentido de prova, de julgamento. Vivemos tempos difíceis, então encarar as dificuldades que estamos passando com fé, com tranquilidade, com certeza no futuro. Esse é o batismo de fogo. Batizar com o Espírito Santo e fogo significa deixar claro o ministério espiritual de Jesus Cristo, ou seja, o batismo do Espírito Santo é o batismo da nossa ligação com a espiritualidade, e o batismo de fogo é a nossa condição de passar por todas as dificuldades que possam acontecer na nossa vida com fé, com certeza de que dias melhores virão. Que Jesus possa nos sustentar e nos fortalecer, a fim de que sejamos dignos de nos dizermos cristãos. Muita paz.